Oi, beberes! Bem-vindos ao meu canal! Vamos para mais um bate-papo hoje? Hoje eu vou falar sobre possíveis utilizações da vacoterapia. Então, nós vamos ver, algumas disfunções estéticas e de que forma a gente pode utilizar a vacoterapia para nos auxiliar e como a gente vai auxiliar. Então, quais são as técnicas aí que a gente vai usar para ter esses resultados nessas disfunções estéticas. Então, vamos embora! O que é a vacoterapia, né? Então, a vacoterapia é um método que parte do princípio da ventosoterapia, que são as ventosas, técnica milenar, as ventosoterapia. E aí a gente traz o conceito da ventosoterapia para a vacoterapia. A técnica consiste em uma pressão negativa, então a gente vai promover, uma pressão negativa que vai permitir uma depressão localizada por meio dessa sucção. Então, a vacoterapia, e aí já abrindo aqui, um parêntese, a gente tem várias nomenclaturas, para poder falar de uma técnica. Então, a gente tem vacoterapia, as pessoas utilizam dermotonia, endermologia, só que endermologia, gente, é uma marca registrada. Então, a gente não pode utilizar, a gente só pode falar endermologia se a gente utilizar a técnica e o aparelho dessa marca, certo? Então, endermologia é uma patente, mas a gente utiliza a vacoterapia, a dermotonia, tem a endermoterapia, são nomenclaturas que a gente utiliza para poder falar do mesmo método, que é esse método que promove, através de um aparelho, eu vou promover uma pressão negativa. E essa sucção, essa pressão, ela se dá através de uma sucção. Essa sucção, ela pode ser contínua ou ela pode ser pulsada. Então, grava aí essas duas formas. A pressão, ela pode ser contínua, então eu faço aquela sucção e eu não largo, então é de forma contínua. E tem a pulsada. Então, a pulsada eu sugo, eu faço essa pressão negativa e solto. Faço a pressão negativa e solto. Então, tem a contínua, que eu tô ali o tempo todo, realizando essa pressão negativa, sugando. E tem a pulsada, que eu sugo e solto. Sugo e solto. E aí, com base nisso, também, nós temos duas técnicas que é muito utilizada na dermotonia, na vacoterapia, que é a depressomassagem e a depressodrenagem. A depressomassagem, a gente pode utilizar, a gente pode realizar a movimentação dessas ventosas de diversas formas, e isso vai caracterizando, alguns tipos de massagem, algumas disfunções. Vou explicar para que vocês entendam. Então, a técnica, de depressomassagem, ela, a partir do movimento que você vai fazer, com a ventosa, com esse aparelho, ela vai determinar um tipo de massagem e alguma disfunção que a gente deseja tratar. Então, por exemplo, se eu fizer a técnica de depressomassagem com movimentos longitudinais, eu realizo algo semelhante a uma massagem modeladora, que vai ser uma massagem modeladora mecânica, certo? Então, tem a massagem modeladora manual e tem a massagem modeladora mecânica que nós podemos realizar com a vacoterapia. Então, movimentos longitudinais parece, uma massagem modeladora. E aí, é legal a gente saber disso porque a gente pode intercalar os nossos protocolos. Então, se você vai fazer um tratamento na sua cliente e vai realizar massagem modeladora todos os dias, um dia faz massagem modeladora manual, no outro dia faz massagem modeladora mecânica. Então, a gente vai intercalando. A gente pode intercalar, inclusive, na mesma sessão. Às vezes, a massagem cansa muito. Às vezes não, sempre. A massagem cansa muito. Então, a gente faz 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos de massagem modeladora manual. Depois a gente vem com a vacoterapia, com movimentos longitudinais, para poder realizar essa massagem modeladora. Se a gente realizar movimentos circulares, a gente faz uma massagem para fibrose, para o tratamento de fibrose. Então, nós utilizamos lá movimentos circulares para poder nos auxiliar nessa disfunção. E os movimentos transversais. Os movimentos transversais a gente utiliza é como se fosse uma massagem descontraturante.
Então, a gente realiza nesses movimentos transversais com esse objetivo. Depois, nós temos, né, falando agora já da segunda técnica, então, dentro da primeira técnica, tem várias formas de utilizar, né? Então, a primeira técnica é a depressomassagem e eu posso utilizar com movimentos longitudinais, com movimentos circulares e com movimentos transversais. A segunda técnica é a depressodrenagem. A depressodrenagem a gente utiliza para poder fazer o descongestionamento dos gânglios e reabsorção da linfa. Ou seja, é uma drenagem linfática mecânica. Então, tem como a gente realizar a drenagem linfática mecânica com a vacoterapia. Então, são essas duas técnicas aí as mais utilizadas da vacoterapia, certo? E agora nós vamos para a utilização. Como que a gente vai utilizar isso? E aí eu separei algumas disfunções estéticas e como a gente vai aplicar essas técnicas. Lembra lá, que eu vou falar sempre dessas técnicas para cada disfunção. A primeira disfunção que eu separei aqui pra gente é a acne. A gente vai utilizar a vacoterapia na acne para promover um afinamento epidérmico, auxiliar na extração, na remoção dos comedões e para promover uma drenagem linfática, fazendo a eliminação de toxinas. Então, nós temos esses três objetivos aí principais da utilização da vacoterapia na acne. Então, o primeiro é a utilização do peeling, né, de diamante. Então, o peeling de diamante, a gente vai acoplar, né, na nossa vacoterapia, vai ter uma ponteira lá, diamantada, uma lixazinha, onde a gente vai realizar um afinamento epidérmico. Realizando esse afinamento epidérmico, a gente promove, né, uma renovação celular e a gente melhora a permeação dos nossos ativos. Então, olha aí já como uma técnica, né? Auxilia a gente de várias formas. Então, a gente já vai ter um afinamento epidérmico que vai melhorar a permeação do ativo, a gente estimula a renovação celular. Então, esse é o primeiro objetivo da atuação, né, da vacoterapia na acne. E aí, falando, né, um pouquinho sobre isso, quando a gente tem uma pele muito mista, quando a gente tem uma pele muito oleosa, a gente tem tendência à acne, né? E a nossa pele, ela fica mais espessa. Então, é importante que a gente promova esse afinamento epidérmico para que os nossos tratamentos, né, os produtos que a gente for utilizar depois, para que as eletroterapias que a gente for utilizar depois, elas tenham efeito. Porque, às vezes, quando essa camada ela tá mais espessa, a gente dificulta, né, a ação da nossa eletroterapia e a ação também dos nossos cosméticos. Bom, então o primeiro objetivo, a gente já falou que é de promover esse afinamento, de melhorar essa permeação. O segundo objetivo é de remover os comedões. E como é que a gente vai, que técnica a gente vai utilizar para que a gente consiga remover esses comedões? Nós iremos utilizar a depressomassagem contínua. Então, a gente vai pegar lá o nosso aparelho, vai colocar ele no modo contínuo, a pressão de 100 milímetros de mercúrio a 200 milímetros de mercúrio, com uma ventosa bico de passarinho, nós iremos fazer a remoção desses comedões. Então, é super coringa aí para a gente estar utilizando na nossa limpeza de pele no momento da extração. Então, às vezes, né, o cliente está relatando dor, a gente quer aliviar aquele momento, né, de tensão. Então, a gente utiliza a vacoterapia com a depressomassagem contínua, que é o quê? O aparelho da gente de vacoterapia no modo contínuo, pressão de 100 a 250 milímetros de mercúrio com a ventosa bico de passarinho. E aí a gente faz, né, coloca no local do comedão, faz uma pequena pressão, junto com a sucção a gente vai conseguindo remover os comedões. Uma outra forma de utilização é a depressomassagem pulsátil. Então, a depressomassagem pulsátil a gente já vai entrar na parte de eliminação de toxinas, da drenagem linfática mecânica. E aí, nós iremos realizar, né, com o objetivo de promover essa drenagem linfática mecânica. Então, primeiro, a gente começa fazendo a desobstrução dos linfonodos. A pressão da remoção de comedões é de 100 milímetros de mercúrio a 250 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai fazer a desobstrução. Agora entra na parte da drenagem linfática, na eliminação de toxinas. E aí, nós vamos utilizar
a depressomassagem pulsátil para que a gente consiga fazer a desobstrução dos linfonodos. Então, nós vamos colocar agora o nosso aparelho no modo pulsátil e nós iremos utilizar a pressão máxima, 600 milímetros de mercúrio a 700 milímetros de mercúrio. E nós vamos lá nos linfonodos, coloca a ventosa luneta e vai realizando a desobstrução desses linfonodos, certo? Então, agora nós vamos utilizar o modo pulsátil do nosso aparelho, a pressão máxima, de 600 a 700 milímetros de mercúrio, a ventosa luneta e a gente faz a desobstrução dos linfonodos para que depois a gente venha com a depressodrenagem fazendo a reabsorção dessa linfa. A depressodrenagem nós utilizamos, eu gosto de utilizar a ventosa de bico de pato. Então, pega a ventosa bico de pato, coloca lá a pressão de 30 a 60 milímetros de mercúrio e vocês vêm fazendo a drenagem linfática, tá? Então, desobstruiu, agora a gente vem fazendo a reabsorção dessa linfa. Então, na acne, a gente vai utilizar a vacoterapia com esses objetivos. Promover afinamento, melhorar a permeação dos ativos, auxiliar na remoção dos comedões e realizando também uma drenagem linfática. E aí, a gente viu as técnicas que nós podemos associar para estar realizando esses objetivos. Agora, a segunda disfunção são as rugas, o rejuvenescimento. A vacoterapia, ela é muito utilizada nos tratamentos de rugas, por quê? Porque nos tratamentos de rejuvenescimento, nós precisamos auxiliar a circulação, promover essa renovação celular, melhorar a permeação dos ativos. Então, vocês vão perceber que a parte de melhorar a permeação dos ativos vai acontecer sempre. Por quê? Porque nós sempre teremos cosmético, nós sempre teremos ativos para serem permeados. Então, é importante que a gente una forças, Então, sempre vai ter esse objetivo aí de melhorar a permeação dos ativos e, com isso, a gente precisa ou aumentar a circulação ou então promover um afinamento epidérmico, certo? Então, são esses objetivos. Além deles, nós teremos o objetivo de estimular o colágeno e de eliminar toxinas. E como é que nós fazemos isso? Então, nós utilizaremos a vacoterapia novamente com o peeling de diamante. E aí, o peeling de diamante, ele ajuda a promover esse afinamento epidérmico, ele promove uma renovação celular, melhora a permeação dos ativos e auxilia também na circulação, porque a própria pressão negativa, ela já faz com que aumente o fluxo sanguíneo e melhore a circulação e a nutrição do tecido. Então, já são vários objetivos juntos quando a gente fala do peeling de diamante. Então, são vários objetivos aí quando a gente realiza essa técnica. Depois, a gente vai utilizar a depressomassagem contínua. A depressomassagem contínua, ela vai auxiliar na circulação, então vai melhorar a circulação e vai ativar também os fibroblastos. E como é que a gente vai utilizar? Então, a gente vai pegar lá uma ventosa bico de pato. Então, pega a ventosa bico de pato e a pressão até 200 milímetros de mercúrio e vai promover, nesse caso aqui, a gente pode até passar algum sérum, algum produto para que ele consiga permear. Isso é interessante, tá, a gente fazer. Então, aplica o sérum no cliente de vocês e aí depois vocês vão vir com essa ventosa, a bico de pato, até 200 milímetros de mercúrio e vai fazendo a melhora dessa circulação. Então, fez aí no rosto todo do cliente, isso vai estimular a circulação e vai estimular também os fibroblastos. Depois de fazer essa depressomassagem contínua no rosto todo do cliente, vocês vão realizar o pinçar de jaquet, que é o quê? Que é aqueles beliscõezinhos, sabe aquela massagem que a gente vai beliscando a pele do cliente da gente? Então a gente vai fazer esse pinçar de jaquet por todo o rosto. Isso vai restaurar a microcirculação, vai ajudar também no estímulo dos fibroblastos e vai melhorar a flexibilidade da pele. Então, depois de fazer a depressomassagem contínua,
vocês podem realizar esse pinçar de jaquê. São beliscõezinhos, né? Aquelas massagenzinhas assim que a gente vai beliscando, beliscando. E isso auxilia também na microcirculação, nos fibroblastos e na flexibilidade da pele. Outra forma de utilização é a drenagem linfática. Então, até nas pessoas, né, que estão com rugas, é importante a gente fazer drenagem linfática. Por quê? Porque ali está congestionado, está com bastante toxinas, então é importante a gente fazer também. E aí a gente pode intercalar sessões. Então, se em uma sessão você fez a depressa ou massagem contínua para poder estimular esse fibroblasto, para poder estimular a circulação, na outra sessão, você faz a drenagem linfática. Então, vocês podem intercalar aí com isso também. E aí, a drenagem linfática, novamente, a gente vai vir com a depressa ou massagem pulsátil. Então, é o aparelho no modo pulsátil, na pressão máxima, fazendo a desobstrução desses linfonodos. E depois a gente vem com a depressodrenagem, que é pressão de 30 a 60, no máximo 60 milímetros de mercúrio, com a ventosa, né, bico de pato, e a gente vai fazendo a reabsorção dessa linfa. Uma outra forma também de utilização da vacoterapia nas rugas é com a ventosa, né, bico de passarinho, e a gente vai fazendo a depressomassagem contínua no local das rugas. E isso faz com que a gente gere uma lesão controlada e estimule os fibroblastos. Então, a gente pode chegar na ruga e ir fazendo a depressomassagem contínua, certo? Então, são algumas formas aí de utilização da vacoterapia para o tratamento de rugas. O fibroedema geloide é outra disfunção estética que nós podemos e devemos utilizar a vacoterapia. E qual é o objetivo? Auxiliar a circulação e melhorar a nutrição. Quando nós estamos, né, com fibroedema geloide, a gente tem uma alteração venolinfática, então a gente tem um comprometimento do sistema circulatório. Tendo comprometimento do sistema circulatório, esse tecido ele está sem muita nutrição, ele está com bastante toxinas. Então a gente precisa, né, eliminar essas toxinas, a gente precisa auxiliar a circulação, melhorar a nutrição, permear melhor os nossos ativos, e aí a gente pode escolher os ativos que a gente quiser, né, para a finalidade aqui. Então, ativos lipolíticos, ativos que auxiliem na circulação, todos eles são bem-vindos. Então, a gente utiliza aí, né, esses ativos que vão auxiliar nessa alteração do tecido adiposo. Nós utilizamos ativos que vão melhorar a circulação. Então, todos esses são bem-vindos, né, no fibroedema geloide. E como é que nós vamos utilizar a vacoterapia? Então, a vacoterapia a gente vai utilizar com a depressomassagem contínua. Bota lá o aparelho de vocês no modo contínuo. Então, sempre que eu falar depressomassagem contínua, o aparelho de vocês ele tem que estar no modo contínuo, e aí a gente vai regular somente a pressão. A pressão aqui ela não precisa ser muito alta e ela também não precisa ser muito baixa. É uma pressão média. Então, verifiquem aí, coloca a ventosa, né, na cliente de vocês, vê como é que tá a pressão, tudo direitinho, porque não pode ser nada muito intenso, mas também não é leve como na drenagem linfática que a gente faz, tá? Então, é uma pressão aí moderada e vocês vão fazendo movimentos de deslizamento, movimentos longitudinais até promover uma hiperemia. Então, viu que teve uma hiperemia, passa para outra região. Aqui a gente vai fazer uma massagem com o objetivo de aumentar a circulação, permear melhor os nossos ativos. E aí nós vamos escolher ativos lipolíticos, a gente vai escolher ativos que favoreçam, né, a circulação. Então essa é uma forma de utilização. A outra forma, e essa é bem interessante, olha só, vou falar para vocês um protocolozinho para que vocês consigam, né, se guiar, tá? Na informação que eu vou falar logo abaixo. Quando a gente faz um procedimento, então estou supondo aqui, eu estou inventando um protocolo, mas existe, eu faço ele bastante. Então vamos lá, protocolo para fibroedema geloide. A gente fez uma higienização, e aí a higienização a gente pode fazer, né, com o álcool 70, ou nós podemos fazer também com um leite de limpeza, como vocês acharem melhor. Então faz a higienização do local, depois de fazer a higienização a gente pode fazer uma esfoliação. Então, faz a esfoliação com peeling físico. Fez a esfoliação com peeling físico, a gente pode vir com um produto hiperemiante.
Então, passa lá o produto hiperemiante na coxa da cliente. Aí, quando a gente passa o hiperemiante, a gente espera ele agir. Dá lá uns 5 minutos, 10 minutos para esse produto nele ter a sua ação e vocês reparem a pele do cliente. Às vezes a pele fica com umas placas brancas. Eu não sei se vocês já viram, vocês já perceberam isso no cliente de vocês. Então o cliente de vocês ele tem fibroedema gelóide, tá? Eu tô falando aqui no caso de fibroedema gelóide. Então no fibroedema gelóide a gente está seguindo esse protocolo e aí quando a gente passou o hiperemiante nós vimos que ficou placas brancas e ao resto da pele toda branca. O que isso significa? Isso significa que aqueles locais ali que estão brancos, ele está sem circulação. A circulação ali está deficiente. Então é importante que a gente estimule a circulação daquele local. E como é que a gente pode fazer isso com a vacoterapia? Então, com a vacoterapia, a gente vai colocar uma depressomassagem pulsátil. Então, coloca lá o aparelho no modo pulsátil, coloca naquela região ali que ficou branco, que não hiperemiou, que está com uma circulação comprometida, coloca lá e deixa ele agindo. Então ele vai fazer a sucção e ele vai soltar. Ele vai fazer a sucção e ele vai soltar. Isso faz com que a gente estimule a circulação desses locais que estão comprometidos. Então é legal a gente associar isso ao nosso protocolo, tá? Então fez a higienização, fez a esfoliação, passou o hiperemiante, viu que tá esses locais, essas placas brancas, tenta fazer a depressomassagem pulsátil para que a gente ative, né, aquela circulação e aí depois a gente segue o nosso protocolo, que aí a gente pode fazer logo em seguida, né, uma depressomassagem contínua, então fazer massagem, permear os nossos ativos ou então utilizar um ultrassom, enfim, a gente pode montar aí o protocolo que a gente quiser, mas lembre que quando a gente perceber que tem esses locais, né, precisando de circulação, a gente utiliza essa depressomassagem pulsátil. Outra observação aqui importante é que eu falei, né, de utilizar ultrassom. Não utilizem ultrassom associado a hiperemiante, porque isso aumenta muito a temperatura, certo? Então, a temperatura pode elevar demais. Então, tenham cuidado com relação a isso. Vocês utilizam, né, o ultrassom antes e depois vocês utilizam o hiperemiante. Mas quando vocês utilizarem o hiperemiante, que vocês verificarem que ficou essas placas aí brancas, né, que a circulação não tá tão favorável, vocês utilizam a depressomassagem pulsátil. Até nos casos em que a gente for utilizar a depressomassagem contínua, então vou fazer uma massagem e não teve hiperemia em alguns locais específicos. Então você faz lá a depressomassagem contínua, verificou que em alguns lugares tiveram a hiperemia, outros não. Os que não tiveram hiperemia, vocês podem vir com a depressomassagem pulsátil. E aí eu falo quando vocês não estiverem utilizando o hiperemiante, estiver utilizando somente a vacoterapia, tá? Mas vocês entenderam aí o conceito que eu tô querendo passar para vocês? É que tem algumas formas da gente identificar se a pele ela tá deficiente de nutrição, de circulação, né, oxigênio, por esses fatores. Então aí tem o hiperemiante, né, que a gente pode utilizar. Tem também a massagem, né? Você vê lá o que ficou hiperêmico, o que não ficou hiperêmico, e aí a gente vai tentando a circulação somente daqueles locais que estão comprometidos com a depressomassagem pulsátil. Outra forma, né, de utilização da vacoterapia no fibroedema gelóide é com a drenagem mecânica. Então utiliza lá a depressomassagem pulsátil para poder fazer a desobstrução dos linfonodos. E como repetindo, a gente coloca o nosso aparelho no modo pulsátil, coloca a pressão máxima e vai nos linfonodos, né, fazendo a desobstrução. Depois a gente vem com o aparelho fazendo a depressodrenagem. A depressodrenagem, o modo é contínuo, porém a pressão é de 30 a 60 milímetros de mercúrio. Outra disfunção que eu separei aqui para vocês são as estrias. E qual é o objetivo da utilização da vacoterapia na estria? Então, a vacoterapia na estria nós vamos utilizar para auxiliar a circulação e melhorar a nutrição, para poder melhorar a permeação dos nossos ativos
e para poder estimular o colágeno, estimular os fibroblastos. E quais são as técnicas que nós vamos utilizar? A gente vai utilizar a depressomassagem contínua, então é uma forma, tá? Então uma forma é a gente utilizar a depressomassagem contínua, e aí nós vamos pegar uma ventosa bico de beija-flor. A pressão do aparelho, ela pode estar mais alta, então pode estar lá na máxima, e a gente vai passar sobre a estria até fazer uma hipervascularização. Então passa lá na estria, ó, a ventosa bico de beija-flor, até ter aquela hipervascularização e a gente passar para outra estria. Certo? Então essa é uma forma de aplicação. Outra forma que nós podemos fazer é aplicar a depressomassagem pulsátil, depois a depressomassagem contínua. Então como é que a gente vai fazer isso? A depressomassagem pulsátil, a gente vai colocar a nossa vacoterapia no modo pulsátil, coloca lá a pressão máxima também, ou então uma pressão intermediária, e a gente vai pegar a ventosa luneta e a gente vai colocar ao longo, né, da estria, ao redor da estria a gente vai fazendo, vai colocando a ventosa e vai tendo aquele efeito. Por que isso é legal? Isso é legal porque a gente vai ativar aquela circulação. Então a gente ativa a circulação e depois a gente vem com essa depressomassagem contínua, com a ventosa bico de beija-flor, e a gente vai fazendo esse movimento, né, a fim de promover essa hipervascularização. Certo? Então façam isso. Outra ventosa, né, que eu gosto de utilizar é a ventosa luneta. Então pego a ventosa luneta, ao invés de ser a ventosa bico de beija-flor, e faço a mesma coisa. Boto a depressomassagem, modo contínuo, pressão máxima, e a gente vai lá na estria até ter essa hipervascularização, certo? Então essa hipervascularização ela vai fazer um estímulo do colágeno, é aquele lesionar para tratar. Então alguns procedimentos estéticos a gente promove isso, né? A gente gera uma lesão para que o corpo ele repare aquilo. Então é mais ou menos essa via, né? Mais ou menos não, é essa via que a gente está estimulando aqui. E outra forma é com peeling de diamante. Então a gente pode pegar também um peeling de diamante e gerar, né, uma lesão controlada nas estrias a fim de estimular o colágeno. Então são essas formas aí que a gente pode utilizar a vacoterapia na estria, certo? Não pode pegar sol de jeito nenhum. Quando tá fazendo tratamento de estria com vacoterapia, tá fazendo tratamento de estria com a vacoterapia, não toma sol. Então você gerou uma lesão, você aumentou aquela vascularização, é importante que você não tome sol por um período, tá? Então fica aí o tempo do tratamento sem tomar sol. Possa ser, né, que o cliente, ele... não, já saiu é que fica uma marquinha, né, de sangue. Como que eu falo isso? Mas quando aquele sangue, quando o tecido ele já reparou, né, aquela inflamação, quando aquele sangue ele já se desfez, aí é permitido, tá? Mas no momento em que a gente promove aquela sangria, que tá aquele sanguezinho ali bem visível, aquela hipervascularização visível, é importante que o cliente ele não tome sol. É bom evitar em pessoas que têm tendência, né, à hipercromia, é bom a gente estar evitando todos esses tipos de tratamento que são agressivos. Então, se o tratamento é muito agressivo e o seu cliente ele tem uma tendência a hiperpigmentar, a gente evita, porque um dos fatores gatilhos para o processo de melanogênese é a inflamação. Então, se a gente inflama, a gente vai liberar ali substâncias que vão acabar estimulando o processo de melanogênese e aí pode ser bem perigoso. Então, é bom a gente evitar, certo? Nath, quando se faz essa depressomassagem, logo depois pode utilizar algum cosmético? Pode sim. Fez a depressomassagem, ela estimula a circulação, né? Então, toda vez que a gente estimula a circulação, que a gente aumenta o fluxo sanguíneo, a gente facilita a permeação dos ativos. Então, é importante que a gente una isso. Então, utiliza sim. Então, a depender, fez a depressomassagem do fibroedema gelóide, utiliza ativos para o fibroedema gelóide. Você fez a depressomassagem contínua para estrias, utiliza ativos que vão ser favoráveis para a produção daquele colágeno. Então, pode utilizar, pode associar sim
quando faz para rugas, para rejuvenescimento, a gente associa com ativos que vão agregar ali, né? Que vão estimular também aquele colágeno, vitamina C, silício orgânico. Tudo isso pode associar. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal, comentar, curtir, compartilhar com os amigos e fazer tudo aí que eu tenho direito. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!